Sábado para todos. É um prazer ter o privilégio de poder compartilhar com vocês, durante essa meia semana, informações importantíssimas a respeito da saúde. Na realidade, nós estamos desenvolvendo um projeto no Brasil com algumas associações, um projeto que se chama Multiplicadores de Saúde e Esperança, onde estaremos produzindo um material e treinando pessoas para conduzirem classes de saúde e ajudá-los a transformar essas classes de saúde em classes bíblicas. E o meu tour agora pelo Brasil começou lá em Rondonópolis, há 3 semanas atrás, vai terminar na Igreja Central de Curitiba, no dia 15 de dezembro. Então ainda tem uma verdadeira jornada pela frente. Mas eu quero, antes de entrarmos na mensagem dessa manhã, dar apenas um pequeno vislumbre daquilo que deve acontecer até na quarta-feira. Hoje à tarde nós vamos aplicar a igreja, entregar uns formuláriozinhos, e aqui nós vamos fazer o teste de desgaste biológico. Hoje um dos fenômenos que está acontecendo com relação à saúde é que está havendo uma discrepância entre a idade cronológica do indivíduo e seu nível de desgaste biológico. Eu apliquei esse teste ao meu irmão em São Paulo. Ele tem cronologicamente 54 anos, mas o teste acusou 71 anos. Então a pergunta é a seguinte: qual a sua verdadeira idade? Esse teste está baseado na máxima expectativa de vida do ser humano, de acordo com a Bíblia, que é 120 anos, e muitas pessoas já estão desgastando esse fundo de energia vital que ela recebe. Então hoje nós vamos apresentar o teste à tarde, no nosso programa da tarde, e também, de acordo com a pontuação, você vai poder saber se enquadrar em 7 parâmetros de risco de enfermidade. Pode ser um risco iminente ou pode ser um risco insignificante. Mas o teste ele também pode indicar uma idade muito avançada, além da cronológica, mas pode indicar também uma idade menor do que a idade cronológica. Quer dizer, essa pessoa está realmente investindo na sua saúde. Durante a semana vamos falar também dos 12 hábitos que mais contribuem para gastarmos desse fundo de energia vital, e vamos aplicar também o programa de revitalização física e mental em 40 dias. Mesmo que o indivíduo não tenha uma boa idade biológica, através desse programa de 40 dias, ela pode ajustar-se completamente. Porque o que acelera o processo de envelhecimento são hábitos de vida. E quando corrigimos o nosso corpo, através de mecanismos estabelecidos por Deus, ele tem uma habilidade muito grande para poder recuperar-se. A cada momento, cada organela, cada célula, cada tecido está constantemente trabalhando para manter e preservar a nossa vida e a nossa saúde. A maioria das vezes, quando retiramos o abuso, esses mecanismos entram em marcha e faz um trabalho espetacular. E é isso que nós vamos falar. Não vamos falar em tratar doenças. Já tem muita gente tratando doença. De vez em quando alguém chega e fala para mim: doutor Silmário, eu estou tratando a minha úlcera já tem 20 anos. Eu falo: parece que ela está muito bem tratada, porque está com você há 20 anos. Então, nós não tratamos enfermidades. Nós tratamos o nosso corpo para criar condições para que o corpo então possa fazer frente às enfermidades. Vamos derrubar muitos mitos. O primeiro mito que nós vamos derrubar é o mito de que velhice é sinônimo de enfermidades. É o mito. Meu pai até acreditava nesse mito. Ele dizia que depois de 50 não pergunta como que vai, pergunta onde que dói. Ele dizia o seguinte: não pergunta como vai, pergunta quando vai. Mas isso na realidade é um mito. Não tem nada a ver velhice com enfermidades, senão não haveriam centenas de milhares de idosos completamente sãos, nem tampouco crianças completamente doentes. Na realidade é que quando vai chegando a idade, vamos começando a pagar o tributo de décadas de abuso e o corpo simplesmente começa a capitular. Mas de acordo com as pesquisas mais recentes, não importa a idade que a pessoa tenha, se ela fizer as modificações do seu estilo de vida e não tiver nenhuma lesão irreversível do seu organismo, o seu corpo reagirá
como se ela nunca tivesse feito nada de errado. Então sempre é tempo, criando condições, aqueles mecanismos estabelecidos por Deus, vamos entrar em marcha. É isso que nós estaremos fazendo essa semana, aprendendo a criar essas condições. Existem 12 hábitos que contribuem mais para drenar desse nosso fundo de energia vital. Não vamos falar certamente dos 12 durante a semana, porque não vamos ter tempo, mas vamos falar dos principais. E essa manhã eu gostaria de falar do hábito número 4, que é um dos mais importantes para a manutenção e preservação da nossa saúde. Deus criou 2 grandes ciclos de restauração. O primeiro ciclo de restauração chama-se ciclo circadiano. Esse é um ciclo de 24 horas, onde, estimulados pela luz do sol ou pela ausência da luz do sol, certos fenômenos de restauração ocorrem no nosso organismo. Nosso organismo está programado para reagir com essas variações dentro desse ciclo circadiano. Esse ciclo circadiano, durante as horas do dia, por exemplo, um dos fenômenos de restauração mais conhecido que ocorre é que, estimulado pela luz do sol, o nosso corpo então adquire a capacidade de sintetizar uma vitamina que todos conhecem, chamada vitamina D, que desempenha um papel fundamental na saúde do ser humano. Existem dezenas de outros fenômenos de restauração que são estimulados pela luz do sol, mas nós não vamos discorrer sobre todos eles, vou dar apenas algum exemplo. Então, o mais conhecido que ocorre estimulado pela luz do sol durante o período claro do dia é a produção de vitamina D. Agora, durante as horas escuras do dia, dentro desse ciclo que nós chamamos ciclo circadiano, outros fenômenos também de restauração ocorrem. E o mais conhecido é que durante as horas escuras desse ciclo de 24 horas, o nosso corpo produz e libera na nossa corrente sanguínea hormônios de crescimento. Os hormônios de crescimento, eles não são produzidos quando existe claridade. A claridade inibe a produção desses hormônios. Os hormônios de crescimento são estimulados pela escuridão. Por isso que crianças têm que dormir muito e dormir no escuro. Mas os hormônios de crescimento não são somente para o crescimento. O ser humano obtém o benefício dele durante toda a sua vida. Porque mesmo os adultos, nós estamos constantemente perdendo células e tecidos que têm que ser renovadas. E através das horas escuras, estimulado pela escuridão, os hormônios de crescimento fomentam essa restauração contínua que o nosso organismo tem que receber. Agora, existem também um outro ciclo. Deus não criou apenas um ciclo de restauração. Ele criou outro ciclo chamado ciclo circaseptano. Agora, antes de falarmos do ciclo circaseptano, vamos ver que dia da semana Deus criou o ciclo de restauração de 24 horas. Quero convidar que abram suas Bíblias no livro de Gênesis, no primeiro capítulo. Vamos ver que dia Deus criou o ciclo de restauração circadiano, esse ciclo de 24 horas. Gênesis, no capítulo 1, vamos ver os versículos 16 até o 19. E o texto diz o seguinte: fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que será bom. Houve então tarde e manhã de qual dia? Do 4º dia. Então, no 4º dia da semana, Deus estabeleceu esse ciclo para que quando o homem fosse criado, essa variação de escuridão com luz pudessem fomentar saúde e aquela restauração constante, tornando possível que o ser humano vivesse quantos anos? Eternamente. Agora, Deus criou um outro ciclo, como eu mencionei anteriormente. Esse outro ciclo se chama ciclo circaseptano.
é um ciclo que ocorre a cada 7 dias. Isso quer dizer que a cada 7 dias o ser humano tem um comportamento biológico do que nos outros dias da semana. A cronobiologia, que é a ciência que estuda esses fenômenos, já na década de 40, descobriu que os seres humanos têm um comportamento diferente nas horas do sábado. Só que na época, eles pensaram que como o ser humano vem em um ciclo de semana já por milênios, pensaram que como resultado dessa cultura, impôs-se então um comportamento biológico e ficou explicado por um período de tempo. Menos de uma década depois, as pesquisas então mostraram que esses fenômenos que ocorrem no 7º dia não estavam somente presentes em seres humanos, estavam presentes também em plantas, estavam presentes também em animais. Existe um comportamento biológico durante o 7º dia, nesse ciclo que nós chamamos, pela cronobiologia, de ciclo circadiano. Agora, o que nós sabemos que ocorre de especial em seres humanos durante as horas do sábado? Durante as horas do sábado, existe uma tendência à bradicardia. O coração do ser humano, ele tende a bater mais lentamente. E a pergunta que eu faria seria: o coração do ser humano descansa ou não descansa? Quando que ele descansa? Quando morremos? Não. O coração, ele descansa no intervalo entre um batimento e outro. Em medicina, nós chamamos esse intervalo o repouso do miocárdio. Agora, isso quer dizer que se seu coração estiver batendo 90 ou 100 batimentos por minuto, ele vai estar descansando menos do que se bater 60, 70 batimentos por minuto. Quanto mais aumenta a frequência do coração, mais diminui o repouso do miocárdio. Por isso que quando vai chegando às horas do sábado, o nosso coração ele tem a tendência para bater mais lentamente. Durante as horas do sábado, existe também a diminuição da pressão arterial. Estimulado pela diminuição da frequência cardíaca, da produção de melatonina que começa a cada vez que o sol se põe. Então, na sexta-feira à noite, a presença da melatonina, que é um relaxante muscular, diminuição da frequência cardíaca, vai levar então a uma diminuição da pressão arterial. Durante as horas do sábado, existe também a restauração do sistema de excreção renal. Os rins são os órgãos da juventude. O ser humano envelhece na mesma velocidade que seus rins envelhecem. Por isso que uma dieta muito rica em proteínas tende a fomentar o envelhecimento precoce, porque coloca uma carga muito grande nos rins. E nas horas do sábado, esse sistema de excreção renal, ele está sendo o quê? Ele está sendo restaurado. Nas horas do sábado, está sendo restaurada a nossa imunocompetência, nosso sistema imunológico está sendo restaurado. Por isso que já é protocolo em alguns hospitais do mundo não se fazer nenhum tipo de cirurgia nas horas do sábado, porque aumenta muito a possibilidade de infecções. Por isso que já é protocolo em muitos hospitais do mundo não se fazer nenhum transplante de órgão nas horas do sábado, porque os índices de rejeição são muito grandes. Esses procedimentos são feitos quando não há escolha, quando são procedimentos de emergência. Agora, uma coisa interessante notar: para que esses fenômenos de restauração possam ocorrer na sua plenitude, nesse ciclo de 7 dias chamado ciclo circadiano, vai depender de tudo aquilo que nós estamos construindo a cada dia da semana dentro do ciclo que nós chamamos ciclo circadiano. Por exemplo, não adianta passar a semana toda bebendo bebidas estimulantes
e esperar que a nossa pressão sanguínea, que a nossa frequência cardíaca esteja perfeita nas horas do sábado. Não, a cada dia da semana nós vamos estabelecendo os fundamentos para que nas horas do sábado nós possamos receber essas bênçãos especiais que Deus tem para esse ciclo na sua plenitude. Graças a Deus, nós como adventistas do sétimo dia, não temos grandes problemas. Com relação à saúde também, nós não temos aquilo que chamamos de grandes pecados. São coisas pequenas. Eu gostaria de convidar a vocês que abrissem as suas Bíblias no livro de Cânticos ou no livro de Cantares. O livro de Cântico dizem que é um livro alegórico, outros dizem que é literal. Eu deixo essa discussão para os teólogos. Para mim é a palavra de Deus, e como a palavra de Deus sempre tem uma mensagem para nós. Eu acredito também que existem alguns textos na Bíblia que foram escritos justamente, somente de uma maneira especial para os remanescentes. Eu creio que nós vamos ler agora é especial para nós. Está em Cantares no capítulo 2. Vamos ler o versículo 15. E o texto diz o seguinte: caçai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Para entendermos esse texto bíblico, nós temos que entender que o povo de Israel era um povo agrícola também. E entre os produtos que eles plantavam estavam as uvas. E o vinicultor israelita, quando plantava a sua vinha, ele tinha um cuidado muito especial. E que cuidado era esse? Colocar cercas ao redor da vinha. E ele tentava colocar as varas das cercas mais próximas uma da outra possível, para que não entrasse nenhuma raposa. As raposas comem uvas? Não, raposa não come uva. Mas não existe lugar melhor no mundo para uma raposa brincar do que dentro de uma vinha, de preferência se estiver bem florido. E eles colocavam as varas da cerca mais próximas. As raposas grandes não conseguiam entrar, mas as raposinhas, apertando-se entre as varas da cerca, entrava 1, 2, 5, 10. De repente você tinha muitas raposinhas brincando dentro daquela vinha, daquele vinhedo completamente florido. E as flores da parreira são flores muito delicadas. E como que brincam as raposinhas? As raposinhas brincam como criança, pulando e saltando. E certamente durante a madrugada resvalavam nas ramas da videira, e as flores da videira muito delicadas. Quando chegava o vinicultor pela manhã, colocava a mão na cabeça, porque sabia que a sua colheita estava completamente arruinada. O que Deus está tentando dizer para nós é que, como povo de Deus, nós sabemos muito bem lidar com as raposas grandes, mas já faz muito tempo que nós perdemos a habilidade de lidar com as raposas pequenas. E são as raposas pequenas que provavelmente pode estar destruindo a sua saúde, a saúde da tua família e a saúde da igreja. E eu vou citar aqui apenas 2 exemplos. Quando nos oferecem café, o que nós falamos? Eu não tomo café porque a cafeína é um estimulante do sistema nervoso central. A cafeína aumenta a frequência cardíaca, ou seja, aumentou a frequência cardíaca, diminui o repouso do meu miocárdio. A cafeína, ela irrita a mucosa do estômago e do intestino. A cafeína, ela é um vasoconstritor, contribui então para aumentar a pressão arterial, colocando-se então uma carga muito grande no meu coração. Estudos mais recentes têm relacionado o consumo de cafeína com câncer de pâncreas. Só que a maioria
depois de dar um verdadeiro estudo bíblico a respeito dos perigos da cafeína, comemoram seu estudo com a Coca-Cola desse tamanho, que tem mais cafeína do que o café. Só que o café é uma raposa o quê? Grande. E os refrigerantes são raposinhas. E o que o texto bíblico está dizendo essa manhã? Caçai, caçai as raposinhas, porque pode estar destruindo a vinha da tua saúde, da tua família e da igreja. Um outro exemplo. Vamos supor que ofereçam-nos, ou se ofereça uma adventista cigarro. O que nós falamos? Olha, se a pessoa quiser tomar um curso como deixar de fumar em 5 dias, em meia hora, ofereça um cigarro adventista. Ele vai tomar o seu tempo discorrendo sobre os perigos do fumo para os pulmões, para o coração, para as artérias, para os rins. Mas infelizmente muitos hoje ainda têm aquela churrasqueirinha lá no fundo do quintal, no canto da varanda. E quando se prepara 1 quilo de carne naquela churrasqueira, à medida que a temperatura aumenta e aquela gordura entra em contato com a brasa, faz aquele ruído bem típico. Como é que é o ruído? O coralzinho do churrasco aqui está bem afinado, hein? É que aquela gordura se desfaz em vários subprodutos. Um desses subprodutos chama-se benzopireno. 1 quilo de carne produzido dessa maneira pode produzir o equivalente a 5 miligramas de benzopireno, e a mesma quantidade de benzopireno produzida por 300 cigarros. A única diferença é que o benzopireno não vai para os pulmões, mas vai para o trato digestório, aumentando grandemente a possibilidade de câncer do colo. Só que o cigarro é uma raposa o quê? E os churrasquinhos são o quê? E o que a Bíblia nos está dizendo essa manhã? Caçai, caçai essas raposinhas, antes que ela destrua a tua família, a sua saúde, a saúde da tua igreja e a saúde também da família. Agora, provavelmente alguém tem aqui alguma raposinha esperando hoje em casa. Eu espero que seja um motivo para despedidas. Eu sei que para muitos vai ser uma despedida emotiva, vai ter choros, mas vamos caçar e destruir essas raposinhas antes que ela destrua a nossa saúde, a saúde da nossa família e a saúde da igreja. Deus, irmãos, não falha nas suas promessas. Nós vemos muitas e muitas promessas na Bíblia. No livro, por exemplo, de Deuteronômios e Levíticos, ele diz: se esse povo, que se chama pelo meu nome, cumprir os meus estatutos e guardar meus mandamentos, nenhuma enfermidade chegará onde? A tua casa. Ele ainda diz o seguinte: se esse povo que se chama pelo meu nome cumprir os meus estatutos, guardar as minhas ordenanças e os meus mandamentos, todas as nações ao redor de ti, de quem? Da igreja adventista do sétimo dia da floresta, olharão para ti o que eles dirão: que povo belo, que povo formoso, que gente sábia. E a que conclusão eles vão chegar? Só poderão chegar a uma conclusão: certamente o Senhor Jeová habita no meio deles. Que Deus os abençoe abundantemente.